Olá, está no ar o Consumidor RS Especial Saúde. Eu sou a jornalista Renata Appel. Nós estamos aqui no Hospital Mãe de Deus para conversar com um especialista em cirurgia de hérnia, Dr. Marcos Roche. Lembrando que este programa tem o apoio do Sistema de Saúde Mãe de Deus. Especialização constante. Saúde sempre. Dr. Marcos Roche, 900 mil casos de hérnia por ano no Brasil. É muita coisa. É um dado realmente alarmante. Isso é bem importante, viu? Eu acho que a hérnia, do ponto de vista, é visto como uma doença muito comum, né? E o tratamento também é visto como algo simples e um problema não tão importante quando na realidade ele é. Né? Do ponto de vista de epidemiologia, é muito importante que a gente entenda que isso tem um envolvimento social muito importante. Né? São 900 mil pessoas que são operadas por hérnia, então, e todas essas pessoas, claro, elas se afastam do trabalho, então, sabe, o procedimento ele precisa ter poucas complicações para que a pessoa não tenha. Imagina tu ter um procedimento que é feito de forma inadequada, isso tem um impacto muito grande na sociedade de uma forma geral. Né? E isso a gente sempre tem que lembrar, porque a hérnia é vista como uma patologia simples e, na verdade, a importância dela epidemiológica é muito grande. Né? A gente vê pelo número de casos, no mundo se acredita aí que se faça mais de 30 milhões de procedimentos por ano. Né? Então, isso tem um impacto também econômico importante, né? Ou seja, e por isso cada vez mais os hospitais, os planos de saúde, mesmo as empresas estão se preocupando com o tratamento correto da hérnia, porque isso a gente vê pelos números, né, que tem um impacto realmente muito importante em relação à hérnia em si. A gente tem vários tipos de hérnias, né? Alguns são mais frequentes, mas existem várias formas de tratar a hérnia, mas o que a gente tem que ter em mente é que existem formas muito boas de tratar a hérnia, melhores, porque existe muita tecnologia hoje em dia já avançada em relação a telas e procedimentos. O procedimento ele pode ser feito hoje praticamente em 100% dos casos a nível ambulatorial, ou seja, faz o procedimento, chega de casa e no mesmo dia vai embora para casa, o que diminui muito os custos hospitalares, a recuperação é muito mais rápida. Né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente fala em hérnias. Né? É uma patologia que o tratamento sempre é cirúrgico. Né? A gente não tem outra forma de tratamento. Né? Isso é importante que também as pessoas entendam, porque às vezes acham que fazer fisioterapia, musculação, algum reforço muscular vai resolver a hérnia. E infelizmente, na verdade, não resolve. Precisa fazer um procedimento cirúrgico de correção. As cirurgias, a correção da hérnia era muito traumática no passado, alguns anos atrás. Né? Então, é interessante que a gente às vezes opera pessoas que fizeram um procedimento alguns anos atrás e que por algum motivo tem que fazer de novo, seja uma outra hérnia porque ela tenha voltado. Tem uma experiência completamente diferente em relação ao procedimento. Eu acho que isso é bem importante que as pessoas entendam também que a hérnia hoje em dia não é mais uma cirurgia que a pessoa sofre, que tem a dor, que tem desconforto, mas pelo contrário, é uma cirurgia simples, né, que a pessoa rapidamente volta às suas atividades, né, e com risco realmente muito baixo. Mas afinal, o que é a hérnia? Que patologia complexa para os leigos? Porque é uma patologia com tantos tipos. Olha, hérnia inguinal, hérnia umbilical, epigástrica, femoral, incisional, do hiato esofágico, hérnia muscular, que eu acredito que seja mais comum em atletas, hérnia de Bogdalek, hérnia de Petit, hérnia de disco e tem até hérnia cerebral, doutor. Isso é importante. O tipo de hérnia e a nomenclatura, e são todos esses nomes que tu citaste, está muito bem informada sobre hérnias, né? Excelente. Depende da localização em que elas ocorrem, né? Existem hérnias, as hérnias basicamente, para a pessoa entender o que é hérnia? A hérnia é um defeito na aponeurose, é um defeito, é um buraco pelo qual o conteúdo passa, normalmente o conteúdo abdominal. Ela pode ocorrer em várias regiões do corpo, mas as áreas mais frequentes são a região chamada hérnia inguinal ou da virilha, que é a hérnia mais frequente de todas. Né? Ela é mais comum em homens do que em mulheres, numa proporção de 9:1. Ela tem a ver com a formação do homem, né? O testículo do homem é formado dentro da cavidade abdominal. Um pouquinho antes do nascimento ele migra, atravessa a parede e desce para a bolsa escrotal. Esse caminho que o testículo faz normalmente se fecha. Em algumas pessoas ele não se fecha. E tem recém-nascidos que já nascem com hérnia. Né? Então hérnia é uma patologia que tem do 0 aos 100 anos. Né?
Normalmente o fechamento é incompleto e pelo volta de 20, 30, 40 anos, então aquele orifício abre. Né? Então a hérnia nada mais é do que realmente um orifício. Além da dor e desconforto que isso provoca, claro, o intestino ou outros órgãos podem entrar, né, nesse orifício, e isso pode provocar complicações bem sérias. Né? Esse é um motivo também pelo qual as hérnias devem ser tratadas antes que tenha uma complicação mais séria. Tá? As hérnias umbilicais, como não disse, elas são no umbigo, que também é uma área de fraqueza, né, porque ali tem o cordão umbilical, então não tem proteção muscular. Né? E tem outros tipos de hérnias mais raras, né, como são as hérnias incisionais, que na verdade ocorrem em cicatrizes de cirurgias prévias, né, porque tem a pessoa que tenha sido operado por um outro motivo, que tenha tido infecção. Tem hérnias de hiato, que são hérnias bem frequentes também, que estão associadas a doenças do estômago e fluxo gastroesofágico, enfim, que são também bem frequentes. Né? E outros tipos de hérnias mais raras, como hérnia de disco, e mesmo herniações cerebrais e outras coisas, mas que daí não é o foco também do nosso atendimento. A gente procura tratar as hérnias realmente que são as mais frequentes e de tratamento mais simples também. Né? E o paciente que pratica muita atividade física, que é atleta, como é que são os tipos de hérnia nesse caso? As hérnias, assim, típicas de pessoas que são esportistas. Eu acho que isso é um assunto muito interessante. Os médicos, de uma forma geral, é uma entidade clínica nova que tem surgido nos últimos anos e que se fazia muito pouco diagnóstico. Né? O nome científico ele é tratado como hérnia do esporte. O que é a hérnia do esporte, na verdade? Existem atletas que têm uma hérnia inguinal verdadeira, né, e que têm dor com atividade física. Né? Então, é uma hérnia sintomática. A hérnia do esporte é uma entidade que ocorre entre 10%, alguns acreditam até 20%, em alguns casos até 30% dos atletas, principalmente atletas profissionais, né, em que na verdade eles têm uma fraqueza da parede abdominal, eles não têm uma hérnia verdadeira. Porém, essa fraqueza gera desconforto, gera dor, impede que o atleta faça suas atividades profissionais, ou seja, ele não consegue jogar, seja futebol, vôlei, enfim, hóquei. Tem alguns exercícios ou algumas atividades, alguns esportes que pelo tipo de atividade envolvida fazem com que essa hérnia seja mais frequente. De longe, a atividade mais frequente é o futebol. E por isso nós no Brasil, que somos o país do futebol, temos uma experiência grande com hérnias do esporte. Basicamente é pelo tipo de atividade envolvida, ou seja, o futebol, que a gente tem o movimento do chute, é um movimento de tesoura, que força muito os ligamentos e a musculatura, principalmente da região inguinal. Né? E o tratamento nessas situações é cirúrgico. Muitos desses atletas eram tratados no passado por problemas de pubis e lesões de pubis e encurtamentos dos adutores e lesões musculares associadas, quando o problema básico primário era uma hérnia. Né? Corrigida a hérnia nesses atletas, eles voltam em curto espaço de tempo a ter uma atividade normal de esportes e coisas. Né? Então, claro, tu imagina um jogador profissional ficar 2, 3, 4, 6 meses parado por uma doença que não resolve. É péssimo, tanto para o clube quanto para ele, propriamente dito. Né? E o tratamento cirúrgico dessas situações ele tem uma recuperação muito rápida. Né? E a gente tem operado e operou já vários atletas relacionados a isso. Isso foi, inclusive, enfim, um dos temas do Congresso Mundial que a gente teve agora há 2 semanas em Nova York, em que um dia inteiro do Congresso foi dedicado exclusivamente à hérnia do esporte, né? Que é um problema comum também em outros países, né? Muito frequente, é uma patologia que do ponto de vista médico ela ainda é nova, ela está sendo conhecida, muitos médicos, traumatologistas, mesmo médicos de clube ainda têm pouco conhecimento do tratamento, do diagnóstico correto dessa patologia. Né? Doutor, pelo que eu pesquisei, assim, o fato de fazer atividades que exigem muita contração muscular, musculação, levantamento de peso, isso tudo favorece o aparecimento da hérnia. E eu fiquei pensando assim, me deu um temor da atividade física de musculação. Esse meu temor é infundado? A musculação, ela tem um lado perigoso? Essa é uma pergunta muito frequente. Eu acho que é bem interessante que a gente entenda isso. Na verdade, o que acontece? A atividade física, ela não provoca a hérnia diretamente. Ou seja, a pessoa precisa ter uma área de fraqueza prévia, seja por formação, por cirurgia prévia, por algum problema. Então, quem faz atividade física e tem uma fraqueza na região inguinal, umbilical, vai ter uma chance maior de desenvolver hérnia e suas complicações. Né?
A atividade física por si só ela não causa diretamente a hérnia, é uma confusão comum, porque senão, claro, todo mundo que fizesse atividade física teria hérnia, não é verdade, né? Então, precisa ter uma lesão pré-existente. Normalmente, as pessoas que fazem atividades físicas muito intensas, a hérnia tende a aparecer mais precocemente. A gente vê muito isso em atletas, por exemplo, de futebol, em que eles têm sintomas e a hérnia aparece por volta dos 20 anos, né? Porque, claro, eles têm uma atividade física muito intensa. Já a pessoa normal, como eu digo, que faz atividades físicas eventualmente, eles vão ter normalmente a idade média por volta dos 40, 50 anos de aparecimento, quando realmente a musculatura e a parte aponeurótica fica mais fraca. Por outro lado, antes de fazer alguma atividade física mais intensa, é muito importante que a pessoa saiba se tem ou não uma hérnia, ou se tem hérnia, essa pessoa deve ter sim muito cuidado, porque a pessoa que tem hérnia e faça uma atividade física muito intensa, é sabido que as complicações decorrentes, elas são mais graves, são mais importantes. Então, nessas situações, deve-se corrigir primeiro a hérnia e depois a pessoa, então, enfim, inicia suas atividades e pode fazer qualquer tipo de atividade física. E por que a hérnia aparece? Ela é um problema que é 100% congênito? Ou pode aparecer assim por fatores externos? Na grande maioria dos casos, realmente o fator ele é congênito, ou seja, é uma fraqueza localizada. As hérnias que a gente tinha comentado antes, por exemplo, incisionais, elas ocorrem em paciente que tenha feito algum procedimento prévio, tem alguma lesão muscular importante. Então, ali fica uma área de fraqueza, né? Pacientes que de alguma forma são debilitados do ponto de vista de cicatrização, então pacientes muito idosos que têm doenças hepáticas graves, sabe, desnutrição, fazem com que a cicatrização fique deficiente, então essas pessoas também têm uma tendência muito maior a ter hérnias. Processos traumáticos graves podem gerar hérnias, né, de estresse, de trauma, que pode ocorrer em várias regiões do diafragma, por exemplo, em acidentes automobilísticos ou acidentes assim. Mas elas são menos infrequentes, né? Realmente, a grande maioria tem um componente inicial congênito, realmente, das hérnias, né? A maioria dos casos em homens, por causa da formação genética, por causa da natureza mesmo, que às vezes não se completa ali, né? Como o senhor explicou. Mas e mulheres? Como é que é a proporção de mulheres para homens? E como é que é o caso das mulheres? Quais são as diferenças? Como é que acontece no caso das mulheres? É bem interessante. Obviamente, as mulheres têm uma conformação anatômica diferente. Na mulher, em vez de passar pela parede abdominal os vasos que vão para o testículo, a mulher tem um ligamento, que é o ligamento redondo, que é o nome do ligamento. O que faz esse ligamento? Ele está ligado no útero, atravessa a parede e está preso junto do púbis. Nessa região, em mulheres, também existe uma área de fraqueza. Só que ela é muito menor e, por isso, a hérnia é muito mais infrequente em mulheres. Agora, uma característica importante das hérnias em mulheres, embora elas sejam menos frequentes, é que as complicações são maiores. Né? Por quê? Porque as hérnias costumam ser pequenas e aquelas hérnias que têm um anel pequeno são aquelas em que realmente se tiver algum órgão abdominal, alguma coisa que entre nessa hérnia, ela pode se encarcerar, estrangular e ter sofrimento vascular. Então, as complicações das hérnias nas mulheres são maiores do que nos homens, embora elas sejam menos frequentes. Então, elas também devem ser avaliadas, enfim, feito o procedimento adequado, logo que se faça o diagnóstico, antes que tenham essas complicações. Quais são os alertas que o corpo dá ao paciente de que ele está começando a desenvolver uma hérnia? Falando das hérnias mais comuns, né, as mais usuais que o senhor atende no dia a dia. Dor, algum aparecimento de um gânglio, assim, alertas realmente pontuais que o corpo dá, que o telespectador tem que realmente prestar atenção e tomar uma atitude, procurar um médico urgente. O sintoma, assim, o mais frequente da hérnia na fase inicial, principalmente na pessoa mais jovem que faz atividade, é dor, que costuma ser o primeiro sintoma, o sinal da hérnia, que é dor localizada, principalmente dor aos esforços, ou seja, vai fazer alguma atividade física, ou algumas atividades mesmo do dia a dia, como espirrar e tossir, em que aumenta muito a pressão abdominal, então a pessoa passa a sentir dor nessas situações. É uma dor bem localizada nas hérnias inguinais na virilha, ela está claramente relacionada à atividade física e ao exercício. Né? Alguns esportes que têm mais impacto tendem a desenvolver mais dor. Né? Nas pessoas mais idosas, depois de 50, 60 anos, o sintoma da hérnia costuma ser um abolamento, uma bolota, né? Porque rompe, aquele tecido está fraco, a pessoa está no chuveiro, está tomando banho e nota que tem um abolamento, que na verdade é uma bola mesmo, nota na região inguinal. Então esse é o sintoma mais comum, às vezes até sem dor,
né? Mas é sinal de que já existe um conteúdo ali que essa pessoa deve procurar uma avaliação médica o mais breve possível. E o tratamento é um só, o bisturi. Doutor, como é que é essa cirurgia? Quanto tempo leva, mais ou menos? É uma cirurgia complexa? É simples? Como é que é o pós-operatório? Quanto tempo para a pessoa se recuperar, para voltar às atividades do dia a dia? Isso é uma pergunta muito importante. Eu acho que a hérnia, como tudo no mundo, houve uma evolução muito grande no tratamento das hérnias desde alguns anos atrás, né? Hoje a gente tem materiais sintéticos que precisa utilizar, porque eu sempre costumo dizer assim, a hérnia se forma porque o tecido é enfraquecido. Se a gente simplesmente costurar, como se fazia antigamente, tecido enfraquecido, a tendência desse tecido realmente é romper de novo. Acontecia muito isso, né? Então a gente precisa ter materiais adequados com uma compatibilidade biológica importante para que se possa fazer o reparo. E esses materiais evoluíram muito nos últimos anos e faz com que a gente possa fazer um reparo sem tensão das hérnias, o que é importante, o que gera muito menos dor. O procedimento, como a gente tinha comentado antes, ele é a nível ambulatorial, então a pessoa vem de casa, em jejum, faz o procedimento, é uma pequena incisão só de 3 a 4 centímetros, né? Não é mais aquelas incisões enormes e dissecções grandes que se faziam, né? A hérnia ela é introduzida pelo próprio defeito da hérnia. Então, vai para casa no mesmo dia. O procedimento também ele é feito com anestesia local e sedação, que acho que é um ponto importante também, né? Porque não que a anestesia geral ou bloqueio sejam procedimentos perigosos, mas eles têm um nível baixo, porém grave de complicações. Então, se a gente pode fazer com um bloqueio, anestesia local e com sedação, é muito mais seguro, né? Então, isso hoje é uma grande vantagem, além das técnicas e materiais desenvolvidos, né? Normalmente, uma semana a pessoa faz as atividades de casa, se for uma atividade, por exemplo, de escritório, consultório, a pessoa pode, normalmente, 2 a 3 dias retomar suas atividades. Atividades físicas normalmente são liberadas a partir de 7 a 10 dias, já pode começar a fazer alguma atividade de movimentação, caminhada, exercício. E em 2 a 3 semanas a pessoa retoma suas atividades normais, inclusive esportivas e coisa, que tem a ver muito com o envolvimento também. A pessoa precisa desde o começo já se preparar e já se movimentar. Algumas pessoas, os atletas, precisam, claro, fazer uma fisioterapia, algum acompanhamento específico, mas as pessoas, de uma forma geral, vão retomando suas atividades com a orientação ela é bem simples, né? Em termos, inicia com movimentação e depois vai retomando suas atividades normalmente. A longo prazo não fica nenhuma restrição. A pessoa que faz a correção da hérnia pode fazer atividade física e qualquer esporte de uma forma normal, não fica nenhuma restrição como ficava no passado. Eu digo, pode jogar futebol, vôlei, basquete, karatê, qualquer atividade ela é permitida depois que está adequada a correção e cicatrização da hérnia. Existe possibilidade de reaparecer? Isso é uma coisa bem interessante. A chance de recidivas, que no passado era muito grande, por volta de 30%, 50%, hoje ela é menor do que 0,1%, né? Por quê? Porque as telas, principalmente de qualidade adequada, elas acabaram com a recidiva, né? A gente tem que ter cuidado agora realmente na cicatrização, de fazer com toda a estrutura, de que se a pessoa tem alguma doença, algum problema de cicatrização prévia, isso seja visto, né? Então a gente resolveu sobremaneira, ou seja, praticamente não existe mais o problema das recidivas. Quando a gente faz dessa forma, infelizmente no Brasil, como em muitos países ainda, a maioria dos procedimentos de hérnia não são feitos com tela. Nos Estados Unidos, a gente tem estimativas aí de que 99,9%, praticamente 100% dos procedimentos são feitos com tela. No Brasil, isso chega a cerca de 40%. Então, ou seja, tem ainda uma necessidade, um mercado muito importante. Daí entra a questão da gente divulgar, né, os centros de treinamento, os hospitais também ter treinamentos para que os cirurgiões possam vir aprender a fazer esse procedimento, que, embora seja simples, ele precisa de uma curva de aprendizado, né? Então, o profissional ele tem que vir no centro que seja preparado para isso e que realmente aprenda a fazer. E é isso que tem freado ainda um pouco o desenvolvimento. Já foi muito pior, né? No Brasil a gente usava aí em 10%, então já houve uma grande evolução nos últimos anos, mas ainda tem um caminho grande para a gente seguir. Eu acho que esses momentos são importantes para que a gente também possa, para que as pessoas saibam de que a gente ainda precisa evoluir. Tem alguns centros muito avançados, mas a gente ainda tem, né, uma área que precisa de um apoio bem importante. Como é o trabalho aqui no Mãe de Deus, no combate, né, na operação, na recuperação dos pacientes com hérnia, qualquer tipo de hérnia? Como é que vocês atendem aqui? Como é que é a estrutura?
Isso é importante. Eu digo, a gente tem que também ter em mente que pacientes, embora tenham uma patologia simples, às vezes a hérnia é uma patologia simples, ela ocorre em pacientes que são complicados, ou que tenham doenças, ou que tenham alguma outra patologia, seja ela cardíaca, neurológica, enfim, várias patologias. Então a hérnia, como qualquer procedimento, deve ser feito numa estrutura hospitalar que tenha todos os recursos para garantir a segurança nesses procedimentos. Né? Então essa estrutura de hospital ela é básica para que a gente possa fazer cirurgias de hérnia com segurança. Né? Então basicamente o paciente ele faz uma consulta pré-operatória, faz alguns exames de rotina para a gente avaliar alguma patologia pré-existente. É interessante que dessa forma como a gente faz, muitos pacientes no passado tinham que conviver com a hérnia até o fim da sua vida porque eles tinham alguma doença que contraindicava o procedimento. Da forma como a gente faz e como da forma segura e tendo uma boa estrutura, a gente pode fazer praticamente em qualquer paciente com alguns cuidados, porque na verdade o trauma cirúrgico também, o trauma do procedimento é muito pequeno. Então, mesmo pessoas que sejam de idade, que tenham outras doenças associadas ou doenças avançadas, podem fazer a correção do procedimento. E o Dr. Marcos Rocha esteve há pouco tempo em Nova York para um congresso mundial sobre hérnia. E aí, Dr. Marcos, como é que foi? Quais são as novidades que o senhor trouxe de lá? E como nós estamos, o Brasil, em relação aos Estados Unidos, quando o assunto é cirurgia de hérnia? Esse é um assunto bem interessante. A gente conversava antes da importância e do volume das hérnias, né? As hérnias eram tratadas do ponto de vista médico, não existiam congressos ou encontros associados. A hérnia sempre estava dentro do contexto de uns congressos de cirurgia, enfim, geral, né? Há alguns anos se fundou a Sociedade Brasileira, a Sociedade Americana de Hérnias, então passaram a ter congressos, encontros exclusivos de hérnia. Isso se deve, na verdade, à importância da hérnia como patologia, a gente já conversou sobre isso antes. E claro, nessas situações elas são muito peculiares e muito importantes para que se possa trocar experiências, enfim, existem formas diferentes e várias técnicas de fazer a hérnia e isso está em constante desenvolvimento. Né? O grupo brasileiro, inclusive foi um brasileiro que assumiu agora a presidência aí da Organização aí Mundial das Hérnias, ou seja, a gente tem um reconhecimento muito grande em relação às hérnias, principalmente em relação à hérnia do esporte. Né? Como a gente comentou antes, ela está muito ligada ao futebol, então a gente tem uma experiência muito grande. Né? Os próprios traumatologistas, médicos do esporte, eles diagnosticam essa patologia muito mais frequentemente, muito mais precocemente, então o paciente ele é encaminhado para nós ainda numa fase bem inicial e os resultados são muito melhores do que aqueles atletas que são tratados, enfim, depois de uma forma já com patologias ou com alguma doença crônica. Né? Existiu muitos trabalhos de brasileiros, a gente mesmo apresentou um trabalho numa casuística aí de 60 atletas profissionais operados pela nossa técnica com resultados aí fantásticos. Né? E, enfim, então essas experiências elas são muito boas porque ainda tem muito para a gente crescer em relação ao tratamento das hérnias. Eu digo, e o importante é não só em relação ao procedimento propriamente dito, mas também do preparo do paciente, também da questão da recuperação pós-operatória, que muitas vezes é negligenciada. A gente precisa ter, sabe, um desenvolvimento de profissionais, de fisioterapia, de diagnóstico, de acompanhamento no pós-operatório, para que essa recuperação se dê de forma plena para o futuro. Né? E o telespectador pode ver agora umas imagens desse congresso. Foi com tempo de congresso, muitas palestras, painéis, troca de experiências entre os médicos. Foram 4 dias de congresso, foram mais de 1.800 participantes, né, do mundo todo, né, todas as sociedades, a sociedade, enfim, asiática, africana, todas elas estavam representadas, né, então se falou dos assuntos mais variados, dos diferentes tipos de hérnia, no sentido realmente de divulgar essa patologia que em muitos países ainda ela tem um tratamento muito difícil e ela não tem a importância que ela deveria ter. Então, a sociedade, esse congresso também tem essa ideia, né, de divulgar isso nesse país em que isso é mais necessário para, eu digo, colocar a hérnia no lugar que ela realmente deve estar em termos de cuidados, porque, na verdade, o maior beneficiário de tudo isso é o paciente, é a pessoa que tem hérnia, e essa é a nossa ideia, é isso que a gente procura. Dr. Marcos Rocha, especialista em cirurgia de hérnia. Muito obrigada por ter nos recebido e ter compartilhado conosco e com os telespectadores um pouco do seu conhecimento. E você, telespectador, não deixe de acessar consumidorrs.com.br para se manter muito bem informado. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.